Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? Apple morde Samsung e assume liderança global em smartphones. A Apple já era líder em lucratividade operacional do segmento, mas agora ela também assumiu a liderança em volume de venda de smartphones. Eu vou contar para vocês que isso surgiu de uma mudança de estratégia que a Apple realizou nos últimos 3 anos e também de uma mudança estratégica que a Samsung realizou também nesses últimos anos. E é isso que a gente vai ver nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui já mostrando para vocês a liderança da Apple no que importa, que é o quê? Lucro operacional. Para quem está vendo aqui, ó, saíram os resultados do primeiro quarto de 23, que é basicamente o resultado do ano de 2023 inteiro. Então, ó, em share de lucratividade, a Apple tem 82%. Ou seja, do segmento de smartphone completo, todos os lucros de todas as empresas, 82% ficava com a Apple. Então a Apple ela já era líder no que importava, que era a parte de lucratividade. Só que a gente viu que agora, pelo highlight da notícia, a Apple agora é líder em volume. Como que isso ocorreu? Então, ó, vamos pegar aqui um pouco do histórico de market share em volume de 2019. Então, ó, para quem está vendo aqui na tela, o azul escuro é a Samsung, em torno de 32% de market share no ano de 2019, e o cinza aqui é a Apple, em torno aqui de uns 23%. Então ainda tinha bastante folga na liderança em market share em volume de smartphone. Só que aí o que aconteceu? A Apple fez uma grande mudança de foco estratégico. Ó, notícia da Wired do dia 1º de maio de 2019. iPhone já começou a dar uma embicada, então a Apple vai começar a focar em quê? Serviços. Então a Apple ia começar a desenvolver, né, mais serviços para conseguir aumentar a margem bruta, para conseguir aumentar a rentabilidade da empresa, dado que ficar dependendo só de iPhone parecia que não era uma boa estratégia de médio e longo prazo. Só que olha que interessante, pessoal. Para você vender serviço, você precisa ter muito iPhone no mercado. Então a Apple ela começou a flexibilizar bastante a sua estratégia de precificação. Para quê? Para começar a vender bastante iPhone no mercado, para você conseguir ter muito mais potencial de geração de receita de serviços. Isso foi interessante, isso em 2019. No mesmo período, a gente sabe que 2019 e 2020 veio a pandemia, e bem no início da pandemia, a demanda por semicondutores aumentou pra caramba. E a Samsung, ela é uma das maiores fabricantes de semicondutores do mundo. Tá? Era líder, perdeu a liderança para a Intel, e ali em 2020 e 2021, ela viu que a demanda estava subindo e colocou foco na parte de semicondutores. Então, ó, notícia aqui do dia 23 de novembro de 2021. Samsung planeja a fábrica de semicondutores no Texas, dizem fontes. Então, você coloca todos os esforços estratégicos da empresa no crescimento de uma unidade de negócio que está com uma demanda muito forte, e obviamente você vai perdendo um pouco de atenção das outras unidades de negócio da Samsung. E a Samsung, ela conseguiu voltar à liderança de mercado. Isso daqui, ó, notícia do dia 18 de abril de 2022. Samsung derruba Intel e recupera a liderança no mercado global de semicondutores. Só que, pessoal, é aquele negócio, empresa do tamanho da Samsung, se coloca foco em uma unidade, naturalmente as outras vão perder atenção. E smartphone foi uma. Olha que interessante, eu estou mostrando para vocês o mesmo gráfico de market share, só que agora de 2020. Vocês já estão vendo que, primeiro, o market share médio aqui da Samsung caiu de 32 para uns 30 na média, e a Apple subiu aqui de 22, 23 para uns 23, 24%, isso em 2020. Aí em 2021, essa diferença praticamente não existia. A Samsung ainda conseguiu ter um pouquinho mais de market share do que a Apple, mas você via que pela tendência dos últimos anos, a Apple ia passar mais cedo ou mais tarde. Em 2022, ficou pau a pau. E em 2023, como a gente viu, a Apple superou a Samsung no volume de venda de smartphones no mercado. E interessante que a gente sabe que a estratégia de focar mais em serviço tem uma lógica financeira, que é aumentar a margem bruta. Será que deu certo para a Apple? Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a margem bruta da Apple em 2019 girava em torno aqui de uns 37 alto 38%. Na hora que ela foi mudando o foco em serviços, a margem bruta foi subindo para 41, 42, atualmente ela está em 44%. Então você aumenta a margem bruta para você conseguir aumentar a rentabilidade da operação, dado que serviços têm essa característica. Então essa estratégia deu muito certo para a Apple e está dando até agora. Perfeito. E para a Samsung, e aquele foco em semicondutores?
esse começou a dar problema. Por quê? Porque a gente viu que vários setores tiveram o mesmo comportamento. Você teve um pico de demanda ali no meio da pandemia, só que depois que o mercado reabriu, a demanda foi caindo e aí, obviamente, a demanda por semicondutores, que foi o caso aqui, também caiu. Só que a Samsung, ela tinha colocado todo o foco dela nessa unidade. Olha o que aconteceu aqui, ó, notícia do dia 9 de janeiro de 2024, hein? Lucro da Samsung cai 35% à medida que a baixa demanda por chip persiste. Então vocês viram que a tomada de decisão que a Apple tomou está dando resultado em termos operacionais e de market share e também de margem bruta. Só que a Samsung ela aproveitou muito bem o pico de demanda em 2021, 2022, alta lucratividade, mas 2023, 2024 ela está apanhando. E é basicamente isso que aconteceu. E agora a gente entra na notícia principal. Vamos entrar na notícia principal e vamos ler ela aqui de perto. Então vamos lá. A Apple conseguiu vencer uma batalha importante contra a Samsung. Depois de 12 anos, a empresa americana encerrou o reinado da concorrente coreana e alcançou a liderança de mercado de celulares por volume de venda, de acordo com a empresa de pesquisas americana IDC. Em um ano ruim para o mercado de smartphones, em que as vendas caíram 3,2% e somaram 1,17 bilhão de unidades, a Apple conseguiu aumentar o seu volume em 3,7%. Ao todo, foram comercializados 234,6 milhões de iPhones. A Samsung, por sua vez, vendeu 226,6 milhões de aparelhos, uma queda de 13,6% ante 2022. Então, olha que legal, o segmento de smartphones, ele tem uma pirâmide como estrutura. Você tem smartphones premium, que tem iPhone e tem algumas categorias da Samsung, tem os smartphones medianos e tem os smartphones de entrada. A Samsung, ela perdeu boa parte da representatividade do segmento premium para a Apple, tá? Só que ela também foi atacada na base da pirâmide, vamos ver? Com os resultados de 2023, a Apple terminou o ano com uma fatia de 20,1% do mercado de smartphones, superando a Samsung, que ficou com 19,4%. Na sequência, aparecem 3 companhias chinesas. A Xiaomi tem uma fatia de 12,5%, a Oppo foi responsável por 8,8% das vendas e a Transsion registra um percentual de 8,1%. Por ser pouco conhecida no mercado brasileiro, a Transsion vem ganhando espaço no mercado asiático. No último ano, a companhia aumentou em 30,8% a sua participação nas vendas de celulares. Xiaomi e Oppo diminuíram em 4,7% e 9,9% suas vendas, respectivamente. Então, onde que a Samsung está sendo atacada? Principalmente nos segmentos de entrada de smartphones, que a Xiaomi tem um posicionamento muito forte, a Oppo também tem algumas opções, e essa Transsion aqui, ela é smartphone barato. Basicamente é isso. Então ela foi atacada na base da pirâmide por esses concorrentes e no topo da pirâmide pela Apple. E ela estava com foco em semicondutores e obviamente não conseguiu se defender. Perdeu a liderança de mercado. O aumento nas vendas da Apple ocorre por diferentes razões. Nos últimos meses, em um movimento em comum, a companhia americana lançou uma promoção para oferecer descontos para clientes chineses na aquisição de alguns modelos de iPhone. Para Nabila Popal, da IDC, o resultado de 2023 tem relação direta com as ofertas agressivas de troca e planos de financiamento sem juros da Apple. A pesquisadora também citou a tendência crescente de dispositivos premium. E tem mais um ponto que eu queria adicionar. Qual que é esse ponto? É a estratégia de focar em serviços. Para você conseguir potencializar a receita de serviços, você tem que ter muitos usuários de iPhone no mundo. Então você perde margem em iPhone, mas recupera essa margem na parte de serviços e vocês estão vendo que a estratégia está coesa de portfólio porque ela está crescendo o volume de venda em smartphones e dispositivos e também está aumentando a margem do negócio porque serviços está começando a ganhar mais representatividade dentro da receita. Só que esse ano não está sendo um ano muito bom para a Apple. Por quê? Ela vai lançar agora no início desse ano aquele computador de óculos que ninguém está apostando que vai dar certo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ela teve um problema com uma patente de sensor de oxigênio que fez a venda do Apple Watch ser paralisada e agora eles vão ter que refazer o Apple Watch sem esse sensor. Então, vocês veem que a perspectiva para a Apple
né, olhando os outros produtos, não está sendo muito boa para 2024. Isso tem um reflexo direto no market cap. Eu estou mostrando para vocês o market cap atual da Apple, eu estou gravando na terça-feira, 2,82 trilhões de dólares, né? E ela perdeu a liderança. Por quê? Porque ela sempre foi a empresa mais valiosa em market cap e ela perdeu para Microsoft, ó, 2,88 trilhões de dólares. Então, vamos ver aqui se, primeiro, a Apple vai conseguir convencer os investidores que essa liderança em smartphone vai trazer de fato muito resultado e vamos ver se ela recupera também a liderança em market cap. Essa eu tenho um pouco mais de restrição porque eu acredito que a Microsoft tem uma estratégia muito melhor definida e muito melhor executada. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.